analisar o primeiro turno do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2026. Lembrando que o Flamengo ainda tem 2 partidas para fazer em relação ao primeiro turno, os jogos contra Mirassol e Chapecoense. Antes de começar, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês. Começando pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o confronto do Flamengo foi contra a equipe do São Paulo no Morumbi. Você acha, Mayara, que o Flamengo poderia ter conquistado uma pontuação nesta partida? Acho que sim, o Flamengo poderia ter conquistado um ponto nesse jogo, até porque boa parte do jogo o Flamengo foi um pouco superior ao time do São Paulo. Só que é bom lembrar que a reta final da partida, o São Paulo foi bem superior ao Flamengo e o Flamengo acabou, se não me engano, até sofrendo a virada, porque eu acho que o Flamengo saiu na frente. Acho sim que é um jogo que o Flamengo poderia ter conquistado um ponto, eu acho que 3 pontos não, porque o Flamengo, mesmo nos seus melhores momentos no jogo, o São Paulo, quando teve mesmo menos minutos, o São Paulo foi superior ao Flamengo. Então, para mim, um empate teria sido um resultado bom pelo que foi o jogo em si. Bom, como o confronto contra o São Paulo sempre é um confronto muito complicado para o Flamengo quando o Flamengo é visitante, dá para dizer que se fosse um empate, como aconteceu na temporada anterior, teria sido considerado um bom resultado. Claro que na época o contexto era que o Flamengo deveria ter vencido, porque o São Paulo vivia uma crise, mas o Flamengo acabou perdendo. O Flamengo poderia sim ter empatado pelo menos essa partida, uma vez que, como você mesmo citou, acabou saindo à frente. O Flamengo acabou sem pontos nenhum na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Indo para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentou a equipe do Internacional no Maracanã. Resultado péssimo para o Flamengo, tá? O Flamengo empatou com o Internacional e o Internacional saiu na frente, tá? O Flamengo ele empata, se não me engano, numa cobrança de pênalti, num jogo em que o Flamengo jogou muito mal. Na época o Internacional não estava, se não me engano, tão bem assim no Campeonato Brasileiro. E hoje em dia também não está, até porque o time do Internacional provavelmente vai ficar ali disputando contra o rebaixamento ou então ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. São 2 pontos que o Flamengo perdeu. Eu diria, inclusive, que esse jogo, o jogo contra o Vasco, são os jogos que o Flamengo mais vai lamentar ter perdido pontos jogando no Maracanã. Carol, esse resultado foi um resultado frustrante. Não que o Flamengo fez o suficiente para vencer, porque o Flamengo na época não fez o suficiente para vencer o time do Internacional. Mas esses 2 pontos perdidos para o Inter, 2 pontos que aquela história não volta mais atrás, porque eram 2 pontos que o Flamengo hoje poderia estar mais próximo do líder da competição. Se você for parar para pensar, o Internacional já começou a competição com as expectativas baixas, e como podemos olhar na tabela do Campeonato Brasileiro, o Internacional segue lá, na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, 14º colocado. São 2 pontos que o Flamengo não poderia ter desperdiçado, e é por isso que eu sempre não gosto quando o Flamengo enfrenta o Internacional logo cedo no campeonato. Geralmente, quando o Flamengo enfrenta o Inter nas primeiras rodadas do Brasileirão, seja mandante, seja visitante, o Flamengo geralmente perde pontos. Indo para a terceira rodada do Brasileirão, tivemos o Flamengo vencendo fora de casa a equipe do Vitória por 2-1. É um jogo que o Flamengo jogou mal, às vezes que vai jogar no Barradão, mas conseguiu ainda assim uma vitória, e uma vitória importante, até porque, se não me engano, na época foi a primeira vitória do Flamengo no Brasileirão. Foi a primeira vitória do Flamengo no Brasileirão. Lembrando que nesta partida o Rossi pegou um pênalti e, bom, o Flamengo geralmente tem bastante dificuldade de desempenhar bem contra a equipe do Vitória, que hoje é o 13º colocado, e depois a gente percebeu que, inclusive, acabou eliminando o Flamengo na Copa do Brasil. Jogar no Barradão para o Flamengo geralmente é bastante complicado, o Flamengo não consegue jogar bem. Nesse dia específico, o que valeu mesmo foi o quê? Os 3 pontos. Porque o desempenho não foi bom. O desempenho do Flamengo foi péssimo nesse jogo. Eu diria que é 1-2, se não o pior jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Indo para a 4ª rodada do Brasileirão, como podemos perceber, o confronto entre Flamengo e Mirassol ainda não aconteceu. Lembrando que essa partida não aconteceu por conta de o Flamengo estar disputando a Recopa Sul-Americana, e aí o jogo acabou sendo adiado em relação ao duelo contra o Mirassol. Lembrando que o Mirassol, neste momento, é o 19º colocado do Brasileirão. O Mirassol, que tem, obviamente, menos jogos que a maioria dos times do campeonato. Então vamos para a 5ª rodada. Indo para a 5ª rodada, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0, e, se não me engano, foi a primeira partida de Leonardo Jardim. Era um Flamengo no início ali do Leonardo Jardim como técnico. O Cruzeiro tinha como técnico o Tite. Hoje o treinador do Cruzeiro é o Arthur Jorge. Foi um jogo que o Flamengo foi melhor. O Flamengo mereceu a vitória, jogou bem, conseguiu, de certa forma, um resultado até tranquilo pelo adversário que enfrentou, porque o Cruzeiro, na minha opinião, é um dos melhores times do futebol brasileiro. O Flamengo conseguiu uma boa vitória.
Cara, se você for ver, foi uma atuação bem legal do Flamengo. Se você lembrar que foi só o segundo jogo do Flamengo de Leonardo Jardim, era um adversário complicado, era um jogo difícil para o Flamengo, mesmo jogando dentro de casa. O Flamengo conseguiu uma boa vitória. Dá para considerar essa uma das melhores vitórias do Flamengo nesse Brasileirão, não só em desempenho, porque o Flamengo fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas em resultado. Dá para considerar que o Cruzeiro é um dos melhores times desse Brasileirão, apesar de estar apenas na 11ª colocação. Indo para a 6ª rodada, o Flamengo venceu fora de casa o Botafogo por 3-0. Um jogaço do Flamengo. Possivelmente 1-2, se não melhor, o jogo do Flamengo no Brasileirão. Sim. O Flamengo jogou demais nesse jogo. 3-0 foi um placar muito bom e poderia ter sido até mais, porque o Flamengo ele criou chances para isso. Defensivamente fez um bom jogo, tá? Eu achei uma partidaça do Flamengo nesse jogo aí. E foi ali, como você falou, muito no início do Leonardo Jardim como treinador do Flamengo, e o Flamengo conquistou uma vitória muito grande fora de casa. Essa é uma partida que eu fico feliz que já tenha acontecido no Brasileirão, o duelo contra o Botafogo no Newton Santos. Por mais que historicamente o Flamengo vá bem por lá, o Flamengo conseguiu 3 pontos importantes fora de casa, num gramado sintético. O Flamengo jogou muito bem, o Flamengo mereceu a vitória. Esse com certeza são 3 dos melhores pontos que o Flamengo conseguiu nesse Brasileirão, não apenas por conta de ser clássico, mas por conta muito do desempenho do Flamengo, que estava ali naquele momento, no início do trabalho do treinador português. Indo para a 7ª rodada do Brasileirão, temos o duelo entre Flamengo e Remo. O Flamengo venceu por 3-0. Dá para dizer que talvez aquele tenha sido o melhor momento do Flamengo no Brasileiro. Pois é, porque o Flamengo conseguiu vitórias em sequência, e vitórias de certa forma tranquilas. 2-0 no Cruzeiro, 3-0 no Botafogo, 3-0 no Remo. Esse foi um jogo tranquilo do Flamengo, tá? Um jogo no Maracanã, o Flamengo conseguiu uma boa vitória, um bom placar contra o Remo, que hoje a gente vê tá na zona do rebaixamento. Foi uma boa vitória do Flamengo. O Remo, dá para dizer que começou mal o Campeonato Brasileiro. O Remo teve muitas dificuldades nas primeiras rodadas para pontuar. Podemos perceber nas últimas rodadas que melhorou, tanto que subiu na tabela, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento. Especialmente jogando em casa. O Remo conseguiu já algumas vitórias jogando em casa. Exatamente. Então, para o Flamengo, esse foi um jogo bem tranquilo para o Flamengo. O Flamengo venceu com uma facilidade. Ainda era início de Brasileirão. Por mais que, por exemplo, a gente esteja falando de uma rodada lá, na 7ª rodada, ainda era início de Brasileirão. O Flamengo estava conseguindo, enfim, se encontrar na competição. O Remo estava numa situação bem mais complicada do que está neste momento. Por mais que neste momento esteja na zona de rebaixamento, 3 pontos que eram bem esperados em relação ao Flamengo. Indo para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou com o Corinthians. Isso foi antes da data FIFA de março. É um jogo que você consegue ver dois lados. Não acho que empatar com o Corinthians fora de casa seja um resultado ruim, não acho. Mas a gente lembrar que o Flamengo conseguiu em outras temporadas vencer o Corinthians fora de casa, faz esse resultado não ser tão bom. Ainda mais se a gente lembrar da questão da arbitragem, né? Que o Flamengo teve um jogador expulso e não deveria ter sido expulso. Já o jogador do Corinthians é que deveria ter sido expulso. E aí, se o jogador do Corinthians tivesse sido expulso no primeiro tempo, provavelmente o Flamengo teria tido bem mais chances de vencer o Corinthians, mas infelizmente não aconteceu isso. Quem teve um jogador expulso no segundo tempo foi o Flamengo e acabou empatando esse jogo. E esse, em relação ao confronto com o Corinthians, como você citou, enfrentar o Corinthians fora de casa nunca vai ser uma tarefa fácil, por mais que o Flamengo historicamente vá bem por lá, mas eu acho que o que mais incomoda o torcedor nesta partida em si foi o que aconteceu no duelo. O Flamengo poderia ter ficado com um homem a mais desde o primeiro tempo, e aí a probabilidade do Flamengo vencer era muito grande. Por mais que o time do Corinthians seja um time que saiba se defender, acho que o Flamengo teria totais condições de vencer a partida, até porque naquele jogo o Flamengo tinha seus principais jogadores em campo, tinha Pedro, tinha Lucas Paquetá, tinha De Arrascaeta, tínhamos também o Jorginho. Então era um jogo onde o Flamengo tinha praticamente todos os seus melhores jogadores juntos, e se o Flamengo tivesse podendo jogar por exemplo, 45 minutos, seria até mais, mas se pudesse jogar 45 minutos com um homem a mais, eu acho que a chance do Flamengo vencer aquele jogo era muito, muito grande, por mais que o Corinthians já tenha mostrado nesse Campeonato Brasileiro que sabe se defender mesmo quando está com um homem a menos. Mas assim, lamento, porque aí foi mais um erro de arbitragem do que qualquer outra coisa. Indo para a 9ª rodada do Brasileirão, tivemos o duelo entre Flamengo e Bragantino, que o Bragantino venceu por 3-0, e essa partida vem logo pós-data. Um resultado inaceitável. Não pelo resultado em si, mas pela forma como o Flamengo jogou nesse jogo. Simplesmente o Flamengo jogou e tomou 3-0, podendo tomar muito mais do que 3-0. Tá? Foi uma goleada merecida.
Flamengo ainda teve um jogador expulso, que foi o Eric Pulgar, numa atitude inacreditável. Esse 3-0 aí foi um jogo que preocupou, tá? Que preocupou. Depois o Flamengo até conseguiu ter uma boa sequência, mas você não pode tomar 3-0 de um time que não tá nem próximo tecnicamente do seu time. Esse resultado para mim foi muito frustrante, porque o Flamengo vinha de uma boa sequência no Campeonato Brasileiro, teve a parada para a data FIFA e aí os jogadores puderam descansar, e aí você esperava o quê? Mais que o Flamengo tivesse desfalcado de alguns jogadores que estavam na data FIFA, a gente esperava que o Flamengo pudesse fazer uma boa partida pelo tempo de descanso que os jogadores tiveram. Infelizmente, o Flamengo fez talvez a sua pior partida nesse Brasileirão em desempenho, em resultado, em todas as questões. Esse jogo é um jogo para se esquecer e ao mesmo tempo não se esquecer para não repetir. Foi muito frustrante esse desempenho do Flamengo, muito frustrante o resultado. É claro que quando você olha, por exemplo, para a tabela do Brasileirão, você vai perceber que o Bragantino está neste momento na 5ª colocação. Mas aí você lembra que este adversário enfrentou o líder já da competição também. E adivinha, o líder venceu. Então essa é a frustração. É inadmissível que todos os anos o Flamengo consiga perdendo ponto para times que não vão para a Libertadores, times que geralmente ficam no meio da tabela, e mesmo assim o Flamengo segue perdendo pontos exatamente para as mesmas equipes. Absolutamente todos os anos. Indo para a 10ª rodada, a gente teve o duelo entre Flamengo e Santos. Santos que nesse momento está ali na parte de baixo da tabela brasileira. Mais um jogo que aí entra, eu acho, uma boa sequência do Flamengo. Tá? Um jogo que o Flamengo conseguiu a vitória. E que eu me lembro nesse jogo, o Flamengo sai até atrás. Um resultado que na época, e esse gol acho que sai no segundo tempo, um resultado na época muito ruim no Maracanã. Mas o Flamengo, mesmo saindo atrás do placar, o Flamengo consegue dar uma resposta fantástica no segundo tempo. O Flamengo faz um jogaço no segundo tempo, faz 3 gols no Santos, poderia até ter feito mais, se não me engano, na época, acho que até que o Flamengo teve um gol anulado. O Flamengo jogou muito no segundo tempo e por isso conseguiu virar o placar desse jogo. Esse era uma partida que se esperava assim, que o Flamengo vencesse, tá? O Flamengo precisava, obviamente, dar uma resposta depois da atuação ruim que ele teve contra o Bragantino. Era de se esperar que o Flamengo vencesse o Santos. O Flamengo, me lembro que o Flamengo fez um péssimo primeiro tempo e um bom segundo tempo. Mas era um jogo que era de se esperar. O Flamengo venceu dentro de casa. E indo para a 11ª rodada da competição, o Flamengo enfrentou a equipe do Fluminense, duelo que, obviamente, colocava um dos times que mais incomoda o Flamengo em relação ao Campeonato Brasileiro. Foi uma vitória muito merecida do Flamengo, tá? O Flamengo foi o melhor time em boa parte do jogo. Poderia até ter feito mais gols, desperdiçou muitas oportunidades depois que já tinha feito o segundo gol e o jogo estava 2-0. Era o Flamengo ter feito um terceiro gol para praticamente finalizar a partida, e o Flamengo ele não conseguiu fazer esse gol. E os últimos 35 minutos, contando os acréscimos do segundo tempo, o Flamengo passou um baita de um sufoco, uma pressão gigantesca do Fluminense. Ainda teve na reta final o Carrascal sendo expulso. O Flamengo no final conseguiu ainda manter o resultado, mas jogou muito mal em boa parte do segundo tempo e quase tomou empate. Contra o Fluminense, dá pra dizer que o Flamengo mereceu a vitória, por mais que o jogo tenha sido só 2-1. O Flamengo mereceu a vitória e mereceu vencer por uma maior quantidade de gols do que essa. Foi um jogo que o resultado não refletiu muito o que foi o desempenho das duas equipes, mas foi uma vitória muito importante para o Flamengo, porque contra o Fluminense sempre é muito complicado jogos. Nunca é fácil enfrentar a equipe do Fluminense, por mais que o Flamengo vença, mas sempre é um jogo tenso, complicado. O Flamengo, e essa foi uma vitória com certeza importantíssima para o Flamengo, na busca o quê? Pela primeira colocação da competição. Indo para a 12ª rodada, o Flamengo ele enfrenta o Bahia. E aí já começa o quê? A sequência do Flamengo de muitos jogos, né? O Flamengo enfrenta o Bahia no Maracanã e vence por 2-0. Pois é, o Bahia, que em alguns momentos vai muito bem no Campeonato Brasileiro, em outros momentos não tão bem assim. O Bahia já foi eliminado das outras competições. É um time que tem tido em alguns jogos de dificuldade, outros jogos consegue vencer, e eu acho que esse também foi um pouco disso nesse jogo. Foi um Bahia que teve ali bons momentos, mas em boa parte do jogo o Flamengo foi muito melhor, muito superior, e esse é mais uma partida, assim como foi o clássico contra o Fluminense, um jogo em que o Flamengo perdeu muito gol, tá? E provavelmente, inclusive, esse foi o melhor jogo do Flamengo, do Leonardo Jardim, e eu acho que é importante destacar isso, porque o Flamengo ele jogou muito nesse jogo, poderia ter feito mais gols e enfrentava um baita de um time. Tá? Porque o time do Bahia é um excelente time, embora em alguns momentos do Campeonato Brasileiro não esteja indo tão bem, mas mesmo assim, para mim, é o melhor jogo do Flamengo, do Leonardo Jardim. Então,
A gente lembra que o Flamengo já vinha de uma sequência de jogos de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Me lembro bem que o Bahia teve a semana toda para descansar, uma vez que já tinha sido eliminado da Libertadores. O Flamengo, obviamente, teve que jogar no meio dessa semana antes desse duelo. O Flamengo, mesmo mudando alguns jogadores, o Flamengo conseguiu vencer o Bahia, concordo com você. Foi um ótimo desempenho do Flamengo, um resultado que pode parecer simples, mas não é. Por mais que o Bahia seja um time que o Flamengo geralmente vença, os duelos contra o Bahia nos últimos anos vem sendo duelos um pouco mais equilibrados do que foram os anos anteriores. Então, foi um resultado muito importante porque o Bahia, assim como acontece no caso do Flamengo, também está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Então, era sim um jogo complicado para o Flamengo, até porque o Flamengo não teve tanto tempo para poder descansar. Indo para a 13ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 4-0 em Minas Gerais. O Atlético que, neste momento, está na 9ª colocação. Pois é, um jogo que o Flamengo venceu por 4-0. Foi, eu acho, o jogo, com certeza, do Flamengo, provavelmente dessa temporada mais eficiente. O Flamengo nem teve tantas finalizações assim, mas conseguiu marcar 4 gols. Mas defensivamente fez um jogo ruim, inclusive poderia ter sofrido gols. Foi um jogo que, olhando para o placar, o Flamengo passa a sensação que o Flamengo dominou o jogo, criou um monte de chances. Não foi isso. O Atlético Mineiro foi o time que criou mais chances, teve mais finalizações, mas enquanto o Flamengo foi um time muito eficiente nas finalizações, o Atlético Mineiro não foi, e o Flamengo conseguiu uma baita de uma vitória fora de casa. O Flamengo contra o Atlético foi exatamente o Flamengo que a gente gostaria de ver com mais frequência na temporada. Um time que chegava e fazia gol. Um time que foi eficiente e muito acima da média, até mesmo para os melhores times do mundo. O Flamengo poderia ser um pouco mais eficiente, como foi contra esse time do Atlético Mineiro. Acho que o 4-0, por mais que o Flamengo tenha feito um bom jogo ofensivamente e defensivamente, o Flamengo nesse jogo não foi tão bem assim. Então o 4-0, na minha opinião, foi até um pouco demais em relação ao que foi a partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Mas esse foi um resultado que toda vez que você pegar ali, em relação ao Campeonato Brasileiro, talvez você pense assim, então, quando a gente pega aqui, perde pontos aqui, perde pontos ali, talvez o duelo contra o Atlético Mineiro seja um desses pontos que a gente poderia considerar antes do Brasileirão, que o Flamengo poderia ter perdido pontos. Acabou não acontecendo desta vez. Por exemplo, no ano passado aconteceu. O Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro antes da Libertadores, da final da Libertadores. O Flamengo acaba empatando com a equipe do Atlético Mineiro. Então, esse é um jogo que dá para considerar que o Flamengo conquistou 2 pontos a mais do que a expectativa. Pois é verdade. Isso aí concordo. Se a gente parar para pensar, a gente poderia ter pensado num empate nesse jogo, o Flamengo conseguiu vitória. Pois é. Indo para a 14ª rodada do Brasileirão, o Flamengo empatou com o Vasco e esse é, com toda certeza, o resultado mais frustrante do Flamengo neste Campeonato Brasileiro, ao lado da partida contra a equipe do Internacional. No duelo contra o Palmeiras, a gente vai citar depois. Eu concordo, mas eu diria que esse é o pior resultado. É o pior resultado porque contra o Internacional, o Flamengo ele jogou muito mal. Sim. E saiu atrás do placar. E numa reta final de jogo em que o Flamengo sofreu muita pressão, e a gente também teve isso no decorrer da partida, é bom destacar, não foi só no final, ali na reta final do segundo tempo, o Flamengo fez um jogo muito ruim contra o Vasco. Mas como o Flamengo tem um time tecnicamente bastante superior ao time do Vasco, mesmo assim jogando mal, o Flamengo criou chance suficiente para fazer mais do que 2 gols. Só que o jogo do Flamengo foi muito ruim. Para mim, é uma das piores partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Uma atuação decepcionante, uma atuação em que muitas vezes o Vasco tinha muita posse da bola. O time do Vasco, se não me engano, finalizou mais vezes do que o time do Flamengo. E quando você tem um time bem melhor, você tem que ser o time que controla o jogo, com a posse da bola, o time que cria mais chances. Eu não gostei nem um pouco da atuação. Olha, eu vou te falar, para mim, uma das piores atuações do Flamengo desse Brasileiro. Cara, esse resultado contra o Vasco é frustrante por muitos motivos, desempenho, resultado final. Até porque o Flamengo teve a possibilidade nessa partida de fazer 3-0 e nos 10 minutos finais acabou tomando o gol de empate. Faltando 30 segundos para o jogo acabar, o Flamengo tomou o gol de empate, o que é absolutamente inaceitável. E aí você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e você percebe que o Vasco é um time que está indo para a Copa do Mundo. Os vascaínos vão acompanhar a Copa do Mundo aonde? Na zona de rebaixamento. Essa é a frustração do torcedor do Flamengo. O Flamengo não pode perder pontos para o Vasco quando o jogo acontece no Maracanã. Não importa se é mando do Vasco, se é mando do Flamengo. Se o jogo acontece no Maracanã, o Flamengo tem obrigação de vencer essa partida e assim como aconteceu no Brasileirão passado, o Flamengo novamente perde pontos para um time que ele não poderia desperdiçar pontos. Não poderia.
olha o Brasileirão, você vê onde o Vasco está neste momento. Pois é, e se você olhar os jogos dessa rodada, só fica mais decepcionante quando você lembra que o Palmeiras nessa rodada não venceu. Então, se o Flamengo tivesse vencido o time do Vasco, o Flamengo teria diminuído 2 pontos para o Palmeiras e que agora, como a gente já falou, 2 pontos que teria feito muita diferença. Exatamente. E aí, se você pegar, por exemplo, os últimos times aqui do Brasileirão, os 10 últimos, o Flamengo venceu o Cruzeiro, venceu o Botafogo, venceu o Vitória, empatou com o Inter, venceu o Santos, venceu o Grêmio, empatou com o Vasco, venceu o Remo e ainda não enfrentou o Mirassol e a Chapecoense. Como podemos perceber, dos últimos 10 adversários, 2 o Flamengo ainda não enfrentou. Porém, nos outros 8, o Flamengo venceu 6. Quais são os jogos que a gente mais se incomodou dos jogos em que o Flamengo, a gente olha e fala, tinha que vencer de qualquer forma? Internacional e Vasco. Ainda mais porque esses 2 jogos foram no Maracanã. Exatamente, ainda mais que os 2 jogos foram no Maracanã. Indo para a 15ª rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrentou a equipe do Grêmio e para mim foi o melhor desempenho do Flamengo neste Brasileirão. O Flamengo venceu o Grêmio fora de casa. Este é outro duelo que você pode pensar assim, talvez antes do Brasileirão começar, você poderia pensar, o Flamengo pode perder ponto. Por mais que o Grêmio tenha feito um campeonato brasileiro ruim no ano passado e nesse ano de novo está fazendo, enfrentar o Grêmio no Rio Grande do Sul nunca foi uma tarefa fácil. Então, eu considero que esse jogo é um jogo onde a gente pode considerar lá no início do Brasileirão um empate. Dá para dizer que o Flamengo venceu a partida e foi com 2 pontos a mais, porque quando eu faço minha análise no início do Brasileirão, no jogo contra o Grêmio fora de casa, geralmente eu coloco empate. O Grêmio faz um campeonato brasileiro decepcionante, tá? Eu esperava o Grêmio brigando ali por vaga na Libertadores, mas nesse jogo, com certeza, 1-0 foi muito pouco. O Flamengo era para ter vencido por muito mais, até porque o Flamengo fez uma partidaça nesse jogo, foi muito superior ao time do Grêmio nos 90 minutos, demorou inclusive a fazer o gol, mas poderia também ter feito mais gols, tá? Era uma vitória que poderia ter sido bem maior do que essa, mas concordo, é uma vitória importante. Jogar contra o Grêmio fora de casa nunca é simples, nunca é fácil, apesar do momento do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro até aqui não ser dos melhores, como você destacou, jogar no Rio Grande do Sul contra o Grêmio nunca é fácil. Indo para a 16ª rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrentou a equipe do Atlético Paranaense, lembrando que o Flamengo tinha muitos jogos como visitante nesta época. E muitos desfalques. Vamos citar esse jogo em específico, talvez seja o jogo que o Flamengo mais teve desfalques no Brasileirão. O Flamengo enfrentou a equipe do Atlético Paranaense, que neste momento é o 4º colocado. Foi um jogo que a gente já sabia que seria difícil, foi um jogo que a gente já esperava que o Flamengo perdesse ponto. Dá para dizer que lá no início do Brasileirão, a gente, quando coloca lá a pontuação, geralmente a gente pensa ou empate, mas geralmente é derrota contra o Atlético Paranaense fora de casa. Pois é, esse é um resultado que eu considero ok para o Flamengo, tá? Porque a gente tem que pensar que o Flamengo tinha muitos desfalques, é um adversário sempre muito difícil, o Flamengo tem dificuldade de jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa. Eu acho que nesse caso aí, até porque o Flamengo jogou muito mal nesse jogo, para mim o Flamengo ganhou 1 ponto e não perdeu 2, mas é sempre bom lembrar, o jogador do Atlético Paranaense era para ter sido expulso, se não me engano, no primeiro tempo. Então era para o Flamengo ter jogado com um jogador a mais por mais de um tempo de jogo. E se isso tivesse ocorrido, provavelmente, ou teria grandes chances do Flamengo ter conquistado a vitória nessa partida, apesar de ter jogado mal, apesar de não jogar bem lá. Quando você tem um homem a mais em campo, você tem muito mais chance de ganhar o jogo. E o Flamengo poderia ter conquistado a vitória nesse jogo caso tivesse ficado com um homem a mais, mas o jogador do Atlético Paranaense, incrivelmente, não foi expulso. Esse jogo contra o Corinthians, que o Flamengo empata ambas as partidas, volta a dizer, no início do Brasileirão, quando você coloca lá empate, geralmente nas duas ou contra o Atlético Paranaense derrota, mas você para pensar no contexto do jogo, tem um asterisco, e aí você sempre fica pensando, se o árbitro tivesse tomado a decisão certa de expulsar os jogadores, o resultado provavelmente teria. O asterisco pode ser isso. Se tivesse expulsado, apesar de ser um jogo fora de casa difícil, o Flamengo poderia ter vencido essas partidas. Exatamente. Fica a frustração aí, porque na hora de expulsar os jogadores do Flamengo, os árbitros já expulsam dentro de campo. Um lance muito claro nesse duelo contra o Atlético Paranaense, acabou não expulsando. Bom, outro resultado que obviamente atrapalha demais o Flamengo deste Brasileirão. Mas a gente sabe muito bem que num campeonato em que os dois times estão fazendo muitos pontos, Flamengo e Palmeiras,
O confronto direto é fundamental. Ano passado mesmo, os confrontos diretos fizeram grande diferença para o Flamengo ser campeão brasileiro. E dessa vez aconteceu o oposto, o Flamengo perdeu, e a forma como perdeu é o que mais irrita, é o que mais incomoda, porque o Flamengo tem jogado bem contra o Palmeiras e tem conseguido bons resultados. Só que aí você tem um jogador que é expulso da forma como foi expulso. Complica demais, porque a gente sempre tem que lembrar que um jogador a mais faz muita diferença, ainda mais se você enfrentar uma equipe de tanta qualidade como é o caso deles. É um resultado decepcionante. O Flamengo nesse jogo, até de certa forma, eu acho que não jogou mal, mas um jogador a menos, contra um time muito bom, seu goleiro falhando. É um jogo que a gente vai olhar, e se perder o Campeonato Brasileiro, a gente vai falar com certeza, dependendo da pontuação, a gente vai olhar muito para esse jogo e falar, perdeu o Campeonato Brasileiro ali. Eu concordo totalmente. Se o Flamengo, no final da competição, estiver com uma desvantagem de pontos, de 3 pontos, ou que a gente possa considerar que o confronto direto decidiu, com toda certeza, a gente vai olhar para esse resultado e vai falar, lá o Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo, ele estava jogando muito melhor. O Flamengo era o melhor time em campo, e um erro de um jogador, mais uma vez no confronto contra o Palmeiras, um erro de um jogador coloca tudo a perder, e o Flamengo acabou perdendo. Se a gente for parar para pensar em pontos perdidos, o que muda em relação ao Flamengo e ao Palmeiras em relação ao primeiro turno? Exatamente o confronto direto. Exatamente, agora mesmo você vê o Flamengo, ok, o Flamengo tem 2 jogos, tem um jogo a menos que o Palmeiras, mas vamos parar para pensar, o Flamengo nesse momento está a 7 pontos do Palmeiras. Se aquele jogo tivesse terminado empatado, o Flamengo estaria a 4 pontos do Palmeiras com um jogo a menos. Se o Flamengo tivesse conquistado a vitória, o Flamengo estaria a 1 ponto do Palmeiras com um jogo a menos. Então esse resultado é que fez essa diferença do Palmeiras na liderança ficar gigantesca. Exatamente. Indo para a 18ª rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrentou a equipe do Coritiba, e esse, lá no início do Brasileirão, 3 pontos com certeza que a gente ia colocar, porém o contexto não favorecia o Flamengo, porém o Flamengo conseguiu vencer. É verdade, é um jogo que a gente podia assim, contar como vitória lá no início do Brasileirão, mas se a gente lembra que o Flamengo estava completamente desfalcado, devia ter o quê? Uns 10 desfalques, e o Flamengo tem, o Coritiba está fazendo um baita de um campeonato brasileiro, especialmente fora de casa. Era um jogo que a gente esperava o Flamengo ter muita dificuldade de conquistar a vitória. O Flamengo não só venceu, mas venceu bem, mas obviamente também passa pela expulsão do jogador do Coritiba. Obviamente isso acabou facilitando para o Flamengo conquistar a vitória, mas é bom destacar, o jogador do Coritiba foi muito bem expulso. Agora a gente vai fazer a pontuação que a gente teria feito no início do Brasileirão, quantos pontos o Flamengo teria feito nesta 17 partidas. Lembrando, faltam ainda 2 partidas para o Flamengo do primeiro turno. Vamos lá, começando aqui, no jogo contra o São Paulo, Baiara, qual teria sido o seu resultado lá, antes da bola rolar, antes do campeonato do Brasileirão começar? Derrota, eu também teria colocado derrota, como acabou a acontecer. Duelo contra o Internacional, vitória do Flamengo. Para mim também teria sido uma vitória da equipe do Flamengo. Indo para a 3ª rodada, para mim vitória do Flamengo, por mais que o Flamengo sempre jogue mal contra o Vitória no Barradão. Vitória. Bom, a gente já tá, o Flamengo aqui estaria com 6 pontos. Depois desse, a gente sabe que o jogo ainda não aconteceu, então a gente pula essa partida. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Vitória. Apesar do Cruzeiro ser um ótimo time, vitória. Eu também colocaria a vitória no Flamengo aqui contra a equipe do Cruzeiro, como acabou acontecendo um duelo entre Flamengo e Botafogo, Maia. Eu não vou mentir, pra mim seria empate. Pra mim seria empate também. Empate? Você já tá com quantos pontos aí? 10. 10 pontos? Ok. Indo pra 7ª rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrentou o Remo. Pra mim, obviamente, 3 pontos. 3 pontos. Indo para a 8ª rodada, o Flamengo, na minha pontuação, teria empatado com o Corinthians também. E você, Baiana? Não, eu teria colocado vitória. Vitória? Tudo bem, Baiana, mas então coloca a diferença aí pra mim e pra você aí, tá? Na 9ª rodada, o Flamengo contra o Bragantino. Pra mim, eu sempre coloco derrota, então nem vou muito me alongar em relação a isso. Pra mim é sempre derrota. Eu teria colocado vitória. Então, meu caso, 19, o seu você colocou derrota, então o seu fica com 14. Tá, indo para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Santos. Vitória. Vitória pra mim também, tá? Indo para a 11ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Fluminense. Pra mim seria empate. Pra mim seria... Eu falei que tinha que ganhar. Vitória. Mara, você tá com expectativa muito alta. Falei que tinha que ganhar. Tá com expectativa. Não dava todo o clássico perder. Tá com expectativa muito alta. Indo para a próxima rodada, que era a 12ª rodada, Flamengo venceu o Bahia, teria sido o meu resultado também. Vitória. Indo
para a 13ª rodada do Brasileirão, o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro. Teria colocado empate. Para mim, eu teria colocado empate também, tá? Indo para a 14ª rodada, o confronto do Flamengo foi contra o Vasco. Para mim era vitória. Vitória, com certeza. Quanto tá a sua pontuação e quanto tá a minha? Minha tá 31, só tenho que tirar 7. 24, então. Aqui a gente colocaria a vitória, já computou, né? A pontuação, né? Indo para a 15ª rodada, o Flamengo enfrentou a equipe do Grêmio. Para mim teria sido vitória, tá? Por mais que eu tenha falado, contra o Grêmio, não sei o quê. Já botei muitos resultados que não era vitória do Flamengo. Então, aqui seria vitória para... Seria vitória, embora o jogo difícil. Exatamente. Na 16ª rodada, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense. Para mim aqui é derrota. Fazer o quê, né? Pra mim também. Por isso que eu disse, um ponto conquistado ali. Nesse duelo contra o Palmeiras, para mim era vitória. Vitória, com certeza. Pois é. E na 18ª rodada, contra o time do Coritiba, também vitória. Vitória. Então a sua pontuação ficou quanto? 40 pontos. 40 pontos? A minha pontuação ficou? 7 a menos. 7 a menos, 33. O Flamengo fez 34. Tá vendo? Como na minha pontuação o Flamengo teria ficado exatamente com isso. Aí você me perguntar, mas Mariana, então os últimos 2 jogos que faltam no Flamengo, neste Brasileirão, Chapecoense e Chapecó e Mirassol no Rio. Pra mim, já vou falando desde já, 2 vitórias. E aí o Flamengo chegaria a 39 pontos. O Flamengo pode chegar a 40 caso vença as 2 partidas. Pra mim também. Próximos jogos que faltam desse primeiro turno, Mirassol jogando em casa e Chapecoense jogando fora de casa, pra mim também. Eu tenho a expectativa de 2 vitórias. Uma questão que eu acho que fica bem claro é o Flamengo, do que o Flamengo precisa manter para o segundo turno e o que o Flamengo precisa melhorar para o segundo turno, e eu tenho essa resposta. O Flamengo precisa melhorar as partidas contra os 5 melhores times do Brasileirão, que tem ele lá no meio, obviamente. Então significa os 4 melhores além dele. O Flamengo perdeu para o Palmeiras, o Flamengo venceu o Fluminense, o Flamengo apenas empatou contra o Atlético Paranaense e o Flamengo, ele perdeu para o Bragantino. Na última temporada, o Flamengo tinha ótimos números contra os melhores colocados do Brasileirão. E este Brasileirão, o Flamengo não está com bons números. É aqui que está a diferença. Porque se você pegar a parte de baixo, como eu citei da tabela, os 10 últimos colocados, o Flamengo já enfrentou 8 dos 10. Falta, obviamente, os 2 últimos colocados. E o Flamengo tem 6 vitórias e 2 empates. Então, significa que o Flamengo precisa fazer mais pontos aqui. Então, dos 5 primeiros colocados, obviamente não conta o Flamengo ali, então sobraria 4 times. Bom lembrar que no segundo turno o Flamengo enfrenta o Bragantino no Maracanã, enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã, enfrenta o Fluminense, obviamente, no Maracanã, e aí, contra o Palmeiras, um jogo em São Paulo. Então, o Flamengo ele vai ter que melhorar a sua pontuação contra os melhores times da competição, além dele. Obviamente, manter a boa pontuação que ele tem contra os piores times da competição. Porque não adianta você ir muito bem contra os piores times e você perder muito ponto contra os melhores. Até porque, no último Brasileirão, foi exatamente esse um dos motivos do que o nosso concorrente direto perdeu o título. Perdeu o título no confronto direto com o Flamengo, quando perdeu as 2 partidas. E também não conseguia vencer as melhores equipes da competição. Então, o que fique para o Flamengo no segundo turno tem que fazer melhores, tem que ter melhores números contra os melhores times da competição e manter o que ele vem fazendo contra os piores. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.